bom estarmos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Por favor, coloque aí o primeiro slide. E que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14, verso 17 a 20. Não é patrocínio não, gente. Fica tranquilo. Tem um propósito. Parece patrocínio do culto, né? Não. Amém. Abrindo Gênesis capítulo 14, verso 17 em diante. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí. Você vai encontrar as batatas fritas aí, ok? Alguns anos atrás eu contei para vocês a história do pai que levou o filho no McDonald's para comer batatas fritas. E eu disse para vocês que o pai leva o filho para comer batata frita e ele senta. É um daqueles dias em que pai e filho vão hang out together, eles vão passar o dia juntos, né? E aí o pai chega lá, ele senta com o filho para comer a batata frita e conversa vai, conversa vem, o pai vai e pega uma batata frita do filho e o filho dá um tapa na mão do pai e diz: pai, você não pode pegar essa batata porque essa batata é minha. E o pai fica chocado com aquela atitude daquela criança. E o pai ele começa a refletir sobre aquela atitude e ele começa a pensar algumas coisas e ele começa a dizer para si mesmo que ele percebeu que o filho dele não havia se dado conta que, afinal de contas, ele era o provedor daquelas batatas ali. Que foi ele que levou o filho com o seu carro até o McDonald's, foi ele que foi lá no balcão, pediu a batata frita para o filho, foi ele que meteu a mão na carteira e tirou o dinheiro e pagou pela batata frita. E o filho não havia percebido que ele era a fonte das batatas fritas, né? Uma outra coisa também que o pai percebeu foi que o filho, ele esqueceu de que quem controlava as batatas fritas era ele, era o pai. Porque se o pai quisesse, o pai, na hora, você não tem mais batata frita. Festa acabou, você está de castigo. Daqui até o final do ano, você não come mais batata frita. Acabou. O pai percebeu que o filho não havia se dado conta que era o pai que controlava. Que, ao mesmo tempo, o pai podia tomar todas as batatas fritas, como também podia dar 100 batatas fritas mais perto. Porque o pai podia comprar, não só uma, duas, três, ele podia comprar 10 pacotes de batata frita para o filho. E o filho não tinha percebido que o pai era a fonte de suas batatas fritas. E por fim, o pai chegou à conclusão de que, na verdade, ele não precisava da batata frita do filho, porque ele podia comprar a sua própria batata frita. Afinal de contas, ele tinha dinheiro o suficiente para ir lá e comprar uma para ele também. Mas o que ele queria era ensinar o filho, ele queria ter visto no filho a gratidão, ele queria ter visto no filho a alegria de poder compartilhar com o pai aquilo que o próprio pai havia dado para ele. E é interessante, queridos, que essas são algumas razões pelas quais o nosso Deus deseja que nós sejamos também generosos. Não só com as pessoas, mas também com a obra de Deus. Enfim, generosidade é algo que está no coração de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Eu decidi conversar com vocês nos próximos 3 domingos sobre generosidade. Nós vamos logo em seguida entrar na festividade de aniversário da nossa igreja, de 19 anos de
de igreja. A igreja vai estar fazendo 19 anos no mês que vem. E logo depois disso nós vamos ter a Páscoa, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. E eu tenho sentido no coração já há algum tempo a falar com vocês sobre esse assunto. E hoje nós vamos começar, vão ser só 3 mensagens, 3 lições que nós vamos ter sobre isso, sobre generosidade. E porque é algo muito importante na palavra de Deus. Eu também mostrei para vocês, há uns 2 ou 3 anos atrás, umas estatísticas a respeito de generosidade. Põe aí o próximo slide, por favor. Próximo slide. Fala uma estatística sobre valores, os valores mais mencionados na palavra de Deus. Por exemplo, fé. Você acha que é um valor importante na Bíblia? Sim, né? Quantas vezes aparece? Clica aí mais uma vez. Fé aparece 246 vezes na Bíblia. É importante, né? Esperança é um assunto importante? Sem esperança, meu amigo, alguns de nós não estaríamos aqui hoje, não é? Então, quantas vezes aparece? Opa, 185 vezes? Uau! E amor? É um tema importante na Bíblia? Você acha que é importante? Não é? Não é verdade? Deus é amor. A Bíblia fala muito sobre amor, né? Quantas vezes aparece o amor? Uau! 733 vezes na Bíblia. E dar? Você acha que doar é importante? Sim ou não? Sim? Quantas vezes aparece na Bíblia dar ou doar? Vamos lá. Uau! 2.285 vezes. Hello? Se a Bíblia fala tantas vezes sobre o mesmo assunto, é porque deve ser muito importante para Deus esse assunto, não é? Pois é. Então, é importante, se é importante para Deus, também é importante para a nossa vida. Amém? Então, eu queria começar a falar com vocês hoje sobre essa questão de dar. Tem um psiquiatra, houve um psiquiatra chamado Carl Menninger, esse senhor aí. Ele é um psiquiatra, foi um dos psiquiatras mais famosos, mais influentes aqui nos Estados Unidos, ok? E ele escreveu vários livros, ok? E ele é o autor dessa frase. Ele diz que dar é um critério importante para a saúde mental. Pessoas generosas raramente são doentes mentais, né? Então, eu sei que aqui não tem nenhum doente mental, né? Mas para a saúde mental daqueles que vão vir na semana que vem, nós vamos falar sobre generosidade hoje, ok? Para que a gente aprenda, ok? Sobre isso. Então, é interessante. E, a verdade eu conheço a maioria de vocês que estão aqui hoje comigo, neste culto, e eu sei que vocês são uma das pessoas mais generosas que eu conheço, ok? Então, portanto, mais uma vez, eu não creio que precisássemos falar sobre isso, mas é bom, né? Para a saúde mental daqueles que vão vir aqui estar conosco nas próximas semanas. E quando a questão é dar, próximo slide diz aí, quando a questão é dar, você nunca consegue ganhar de Deus. Você nunca consegue ganhar de Deus. E é sobre isso, com isso em mente, que eu quero começar a falar com vocês sobre generosidade. Quando a questão é dar, a gente nunca consegue ganhar de Deus. Então vamos lá, Gênesis capítulo 14, verso 17 a 20. E fala assim, que voltando Abraão da vitória sobre Quedar-Laomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo,
que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Até aqui. Aqui nós temos o primeiro relato de dízimo na Bíblia. Primeira vez que aparece um dízimo na Bíblia é nesse texto aqui. Não está falando de oferta, não está falando de sacrifício. Está falando nitidamente aqui de dízimo. E essa é a primeira vez que esse assunto aparece na Bíblia. E aí eu quero ver com vocês algumas coisas que nós podemos aprender sobre essa atitude de Abraão, que aqui no caso ainda é Abrão, porque o nome dele ainda não foi mudado. E eu quero começar olhando o background dessa história. Quero começar olhando com vocês o que é que levou Abrão a tomar essa atitude de dizimar ao Senhor, de ofertar ao Senhor. O que é que levou ele a fazer isso? O que é que impulsionou ele? Então a gente tem que olhar o background, o que é que foi que tocou no coração dele. E aí tudo começa com o chamado de Abrão no capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis, você abre a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a narrativa da história, até a gente chegar nesse ponto de novo, e depois, quando chegarmos aqui, nós vamos então fazer uma reflexão para ver o que é que nós podemos aplicar na nossa vida, ok? Então o primeiro ato de dizimar está aqui. E o background da história começa quando Deus chama Abrão para se locomover. Em Gênesis capítulo 12, a partir do verso de número 1, de 1 a 5, tem o chamado de Abraão para ele sair. Verso 1, capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Bom, Abraão recebe o chamado de Deus para sair de onde ele estava. Abraão era de Ur dos caldeus, aonde é a terra do Cuete. Abraão então ele sai dali do Cuete, ele sobe, ele vai até Harã. Harã fica na área da Síria e lá ele recebe o chamado de Deus para ir para Canaã e ele vai para Canaã, para onde é a região da Palestina, em Israel. Abraão vai para lá e ele convida o seu sobrinho, como o texto diz aqui, Ló. Ló era órfão de pai, então tudo indica que Abraão foi o mentor, foi o pai, né? Podemos assim dizer, aquele que adotou o seu sobrinho, e ele leva o seu sobrinho, porque ele convida o seu sobrinho vai, porque afinal de contas Abraão ele está seguindo a palavra de Deus. Então Ló vai com o seu tio Abraão e ambos vão para Canaã. E aí o texto diz que Abraão e Ló se tornaram muito prósperos. Capítulo 13, verso de número 2. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Interessante, queridos, que aqui mostra que eles foram muito próximos. Eles se tornaram prósperos demais, enriqueceram. Deus abriu as comportas do céu e o território ficou pequeno demais para os dois habitarem. É incrível o que Deus fez na vida desses dois homens. E aí surge um problema. Verso de número 7, no capítulo 13. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Verso 8. Então Abraão disse a Ló: olha, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, nós somos irmãos, nós somos família. Não vamos ficar brigando por causa de dinheiro, não vamos ficar brigando por causa das nossas possessões.
você, então, o texto diz assim, olha, Abraão disse para ele, aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí, verso 10 diz que, então Ló olhou e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor. Ló, diante dessa situação, Ló, ele olha a terra, ele diz assim, deixa eu ver qual que é o melhor lugar para mim, né? Deixa eu ver qual que é o melhor lugar para mim. E aí o verso de número 11, diz que Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. É interessante essa atitude de Ló, e nós podemos dizer que foi até uma atitude um pouco egoísta e egocêntrica. Ele praticamente pensa só nos seus próprios interesses, ele age até, podemos dizer, de maneira gananciosa, porque na cultura em que eles viviam, ele deveria ter dito para Abraão, tio, o senhor é mais velho, o senhor foi como meu pai para mim, vamos fazer o seguinte, o senhor escolhe, o senhor toma a decisão, vê o que é melhor para mim, para o senhor, né? Ou então, a outra decisão, não, vamos conversar com os nossos trabalhadores. Enfim, ele podia ter resolvido isso de uma maneira mais humilde e dito para o tio, vê o que o senhor acha que é melhor. Mas ele não. O texto diz que ele vai, ele escolhe o que parecia ser o melhor lugar para a sua vida, para a sua família. E, na verdade, ele, em outras palavras, deixa o tio com o pior. Porque ele escolhe o vale todo irrigado e deixa Abraão no deserto. Deixa no deserto. E eu fiquei pensando que talvez até os funcionários de Ló devem ter rido da cara de Abraão, né? Bem feito, olha lá. Está vendo? Agora eles ficaram lá no deserto e nós vamos aqui para o Vale do Jordão. Mas interessante, querido, que Ló descobre algumas coisas muito importantes. Que nem tudo que parece o melhor é realmente o melhor. Já ouviram o ditado que nem tudo que brilha é ouro? Olha, continue lendo, verso de número 13. Gênesis 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Interessante, queridos, que ele escolhe um lugar que parece ser o melhor, mas o texto diz que o pessoal daquele lugar era extremamente perverso e pecador ao Senhor. E aí você pode imaginar, com certeza, que Ló começou a ter mais problemas do que tinha antes. Porque quando você se associa com gente que é perversa, o que vai acontecer? Você vai ter mais problemas. E com certeza Ló e sua família passaram a ter mais desavenças, mais problemas. O local que ele escolhe morar também era um barril de pólvora, ele não sabia, parecia o jardim do Senhor. O jardim do Senhor é o Éden. Quando Ló olha de longe, ele cobiça, ele fala, opa, é aqui que eu vou. Só que ele não sabia que aquele lugar era um pavio de pólvora para explodir, porque estava em pé de guerra. O texto no capítulo 14 fala que Sodoma, Gomorra e as outras cidades que estavam ao redor ali estavam sob o domínio de um rei, Quedarlaomer, aí. E esse rei era um rei guerreiro, e ele dominava toda aquela região. E Ló vai para lá, para sua família. E acontece que a cidade, Sodoma, Gomorra e o resto ao redor se rebelaram contra esse rei. E ficaram um ano na primavera árabe. A primeira primavera árabe está aqui, ó, aconteceu aqui. Eles se rebelaram contra esse rei.
esse rei se associa com mais alguns outros reis, vão até lá e acaba com a primavera árabe daquele povo. E aí o verso de número 11 diz assim, 14:11 diz assim, que os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram, e levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Interessante, querido, que a Bíblia não diz se Ló participava da política de Sodoma. A Bíblia não diz que ele era do PT, do PSDB, ou do PMDB. A Bíblia não fala de nenhuma coisa de envolvimento político. A Bíblia também não fala se ele participou da revolução, da primavera árabe lá daquela região. Não fala. A Bíblia só fala que ele escolheu e viver perto dos sodomitas. E é interessante, queridos, que assim como ele foi participante das bênçãos quando ele andava com Abraão, Abraão era um homem de fé, e ele foi coparticipante das bênçãos por causa da obediência e da fé de Abraão, ele também passou a ser coparticipante da rebeldia, do juízo. Está vendo aqui? Por isso eu acho que tem um insight muito importante para nós aqui hoje. Cuidado com quem você se associa. E você pode ser coparticipante de bênção, mas também pode ser coparticipante de juízo. Aí, queridos, é uma advertência muito séria. Uma outra coisa também sobre o lugar onde Abraão foi morar. Ló escolhe um lugar que parecia ser o jardim do Senhor e deixa lá a pior parte. Se ele escolheu a melhor parte aos olhos de Ló, quem ficou com a pior parte? Abraão. Mas o lugar onde Abraão foi morar, talvez não fosse tão bonito quanto o Vale do Jordão. Talvez não fosse tão prazeroso aos olhos, né? Mas interessante, queridos, que... Cadê minhas notas aqui para mim não me perder? Abraão, talvez o lugar não era tão bonito, mas pelo menos ele estava em paz. Ele estava em paz consigo mesmo, em paz com a sua família. Talvez o lugar que Abraão tenha ficado morando ali não fosse um lugar de tanto glamour, de tanta fama como Sodoma e Gomorra era, né? Mas pelo menos ele estava livre, ele não estava subjugado a um rei. Ele estava livre do emaranhado político, ele estava livre da perversidade dos sodomitas. Talvez o lugar não fosse tão valioso quanto o Vale do Jordão, mas o lugar onde Abraão estava a bênção do Senhor sobre ele. Então a gente tem que entender, queridos, que ele estava debaixo de uma promessa de que dias melhores viriam. Sodoma e Gomorra estavam com os dias contados. Muito mais importante a gente estar debaixo de uma promessa de que vai ter um futuro melhor, um futuro brilhante, do que estar debaixo de uma maldição de que os dias estão contados. Mas o verso de número 13 diz que a notícia chega a Abraão, Gênesis 14:13. Alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu que vivia próximo aos carvalhos de Mamre. E aí, queridos, é importante a gente observar a atitude de Abraão. E ele podia muito bem ter dito que foi Ló que escolheu, não foi ele que escolheu a melhor parte. Abraão poderia ter dito assim: olha, não foi ele que escolheu a melhor parte, agora dane-se, que ele aprenda a lição. Abraão poderia ter dito isso para ele: você acha, não foi ele que escolheu, agora você acha que eu vou arriscar a minha vida, vou arriscar os meus bens, eu vou atrás dele? Eu não posso fazer isso. Que isso sirva de lição para ele.
Abraão poderia ter dito assim: olha, Ló fez a cama, agora que ele deite. Ele plantou, agora colhe, e que colha 100 vezes mais. Abraão podia ter dito 1001 coisas para ele. Abraão podia ter dito para ele que, olha, Ló é maior de idade, enquanto ele era pequeno, eu criei, eu eduquei, eu cuidei, mas agora ele é maior de idade, se vira. Deixa ele aprender a lição. Ele podia ter sido um pouco mais brando, né? E dizer assim: olha, eu até queria ajudar, mas não dá para mim, poxa, é o rei. O rei está associado com mais 4 reis lá. Eu não tenho condição de enfrentar essa batalha. Eu não tenho condição de ir lá e lutar por ele. Eu gostaria muito, mas eu não vou poder. Porque não dá para mim, a briga não é do meu tamanho isso aqui. Eu estou fora disso. Ele podia ter dito todas essas coisas, mas interessante que Abraão, ele não demonstra ressentimento. Abraão, ele não demonstra aquele rancor no coração, ele não demonstra nada. O verso não demonstra nenhum sentimento de tristeza ou de revolta contra o seu sobrinho. Verso 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Interessante, queridos, apesar de Abraão viver num lugar sem prestígio, sem muita pompa, num deserto, o texto aqui diz que ele convoca 318 homens treinados da sua casa. Significa que eram pelo menos 318 guarda-costas que ele tinha. Eu não sei quantos guarda-costas o Bill Gates tem, mas Abraão está aqui dizendo que pelo menos ele tinha 318. E aí tem mais mulher, tem mais os filhos. Sem dúvida ele tinha um staff de mais de 2.000 pessoas trabalhando para ele, né? E aqui diz que ele convoca os 380 e, interessante, queridos, e ele vai atrás. E aqui a gente deve pensar sobre uma coisa, que a gente não deve ficar preocupado quando alguém nos passa para trás, ou quando alguém quer subir na vida pisando em cima de nós. Porque apesar dele não estar morando lá no Vale do Jordão, onde estava tudo irrigado, tudo verdinho, nós podemos ver que ele era um homem extremamente próspero. Então, querido, não adianta você ficar preocupado com alguém que te passou para trás, com alguém que pisou na tua cabeça para subir na vida e abusou da tua bondade. Você não deve se preocupar com aqueles que tentam subir, fazendo de você o capacho. Nós devemos continuar sendo bons. Você deve continuar sendo bom, você deve continuar sendo fiel, você deve continuar tratando as pessoas de maneira justa, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus. Por quê? Porque é Deus que vai cuidar de você. Porque é Deus que vai cuidar daqueles que pisarem em você também. É Deus que está no controle de todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Assim como Deus fez Abraão próspero no deserto, Ele pode fazer você próspero onde você estiver. A gente não deixa Deus cuidar das coisas. Mas aí o texto diz que Abraão chega no local onde as tropas, que o rei estava acampado, e aí o verso 5 diz que ele ataca durante a noite, ele divide a sua tropa em grupo, ele ataca e derrota o rei, e ele traz de volta, ele recupera todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Verso 16 diz isso, capítulo 14. E aí, queridos, voltando da história, é onde a gente encontra o texto que nós lemos no início. E quando ele está voltando da vitória, ele é recebido por 2 reis. O rei de Sodoma e um outro rei chamado Melquisedeque, rei de Salem. Que a Bíblia também diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Sendo assim, ele também era um homem da mesma ordem e fé que Abraão. E aí esses 2 reis vêm para agradecer a Abraão,
e eles trazem pão e vinho. Pão e vinho era uma demonstração de gratidão a Abraão. Por quê? Porque Abraão trouxe de volta a paz à terra. Ele trouxe de volta a prosperidade. Ele trouxe tempos de paz e prosperidade para aquela terra novamente. Então Melquisedeque vem e oferece a Abraão pão e vinho, um sinal de gratidão. E aí Melquisedeque, que era sacerdote, também abençoa a vida de Abraão. E ele diz que Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E Melquisedeque, ele abençoa a vida de Abraão. E em resposta a essa bênção, com uma atitude de louvor e de gratidão a Deus que o abençoou com a vitória, Abraão faz o quê? Dá o dízimo de tudo que ele conquistou. Então é isso que leva o coração de Abraão naquele dia a dizimar ao Senhor. Ele demonstra gratidão. E aí eu quero fazer 3 observações e terminar a nossa reflexão de hoje. Primeira observação do ato de dizimar de Abraão foi que aconteceu num estágio muito primário, bem primário da fé de Abraão. Aconteceu num estágio primário em que, nesse ponto, nem o nome de Abraão havia sido mudado para Abraão. Aqui nesse ponto da história, ele ainda tinha o nome de Abrão, né? Nesse ponto da história, Ismael, o filho com a egípcia, não havia nascido ainda. Nesse ponto da história, ele ainda não tinha concebido Isaac, não havia nascido ainda. Nesse ponto da história, ele não havia ainda sido circuncidado, porque circuncisão foi a marca da aliança que Deus colocou em Abraão. Até aqui ainda não aconteceu isso, né? E nesse ponto, então, nós também sabemos que Sodoma e Gomorra ainda não havia sido destruído. Então acontece num estágio muito cedo na caminhada da fé de Abraão. E o que a gente aprende aqui? E nunca é cedo para se começar a dar a Deus aquilo que é devido. Interessante que, sim, muitas vezes na igreja a gente tem que esperar ter uma certa idade, 16 anos, para você começar a votar ou liderar em alguns cargos na igreja. Às vezes você na igreja tem que esperar um certo tempo para você se tornar um líder na igreja. Mas dizimar, a Bíblia diz assim, nos mostra que assim que nós entendemos, nós devemos começar a dar a Deus aquilo que é de Deus. De acordo com as Escrituras, esse padrão é 10% de tudo que Deus nos tem dado. Então acontece no estágio bem primário da fé de Abraão. Segunda observação é que Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Nós sabemos disso lá no livro de Romanos, é dito que Abraão ele é o pai da fé. Mas ele também é o primeiro a dizimar na Bíblia. Então, sendo ele o pai da fé, ele também é o pai do dízimo. Porque ele foi que deu início a isso. Então, nós aprendemos que não foram os profetas que foram os primeiros a dizimar. A fé e o dízimo, elas andam juntas. Porque Abraão era o pai da fé. Então, nós podemos dizer que o dízimo ele deve ser dado não porque ele está escrito na lei, mas porque é uma expressão de fé e gratidão do adorador. Ele é uma expressão da fé e da gratidão daqueles que adoram o Senhor. Interessante que diz que ninguém ordenou Abraão a dizimar. Ele foi um ato voluntário do seu coração, da sua fé e da sua gratidão a Deus. Então, quando nós estamos falando de dízimo na Bíblia, nós estamos falando de uma atitude de gratidão a Deus. Nós estamos falando de uma atitude de fé. Nós não estamos apenas falando de dinheiro, não é de dinheiro, mas é de fé e de expressão de gratidão ao Senhor. E ser fiel é mais do que a gente cumprir com a nossa palavra. Certamente ser fiel é você dizer que vai fazer uma coisa e faz. É você cumprir com as suas responsabilidades. Mas ser fiel é dar a Deus aquilo que é justo e é devido.
Porque Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. É uma expressão de fé e de gratidão. E a terceira e última coisa, nós aprendemos que Abraão, ele dizimou porque Deus o abençoou com a vitória. Ele teve vitória na batalha. E nós aprendemos que as bênçãos, elas sempre precedem os nossos dízimos. Abraão, ele pôde dizimar porque Deus deu a ele algo para ele dizimar. Se ele não tivesse nada para dizimar, ele não teria dizimado. Mas Deus deu a ele a vitória. Então, nós aprendemos uma coisa aqui, que o dízimo, ele é uma resposta ao fato de que Deus já nos abençoou. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: vamos orar para Deus abençoar os dizimistas. Mas eu fico pensando assim, o dízimo já é uma expressão de que Deus abençoou. Tem que orar para aqueles que ainda não estão dizimando, porque tem algo errado. Ou Deus não está abençoando eles, ou o coração deles está endurecido. As duas, uma. Aí é preciso orar por eles. Mas a Bíblia diz que o dízimo, ele é essa resposta ao fato que Deus já nos abençoou. Porque Deus é sempre o primeiro a nos dar. E quando ele sempre, quando Deus pede algo de nós, é porque Ele já nos deu algo para nós retornarmos a Ele. Por exemplo, veja em Gênesis, em Êxodo capítulo 20, quando Ele institui os 10 mandamentos. Êxodo 20, verso 2, ele diz assim: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele começa os 10 mandamentos declarando que Ele é o Deus que tirou da terra da escravidão. Aí em seguida ele diz assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura de Deus algum, nem no céu nem na terra. Primeiro ele diz assim: fui eu que te abençoei e te tirei da escravidão. Agora eu quero a sua lealdade. É isso que Deus faz. Primeiro ele nos abençoa com algo, para depois ele nos pedir. Ele pede a nossa lealdade. Ele nunca pede lealdade sem antes ele nos dar alguma coisa. Quando Deus nos pede, é porque Deus já nos deu algo, para que possamos retornar a Ele. Ele sempre tem o direito de nos pedir. Por quê? Porque Ele sempre tem nos abençoado. Ele sempre tem nos dado primeiro. Então, queridos, nós damos porque Deus nos deu. Dizimar é uma resposta de gratidão e louvor a Deus. Dizimar não é pagar a Deus, e muito menos comprar o favor de Deus, como alguns pregadores ensinam. Faça uma corrente e dê tanto para você ganhar 10 vezes mais, 100 vezes mais. Não é isso. O dízimo, ele é uma expressão da sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem te abençoado. Nós dizimamos não é porque está na lei, não é porque é obrigado, mas é porque no nosso coração existe a gratidão de que é Ele que tem nos abençoado com tudo que temos. Uma história que é contada de um homem de posses muito modestos. Próximo slide aí. Que ele era conhecido na sua comunidade pela sua generosidade. Ele era um homem muito generoso, mas ele era modesto, ele não era rico, ele era um homem modesto. E quando perguntar para ele se ele não estava preocupado em ir à falência por ele dar tanto, ele disse: não, de jeito nenhum, nem um pouco. Eu ponho uma pá para fora e Deus põe uma pá para dentro. Só que a pá de Deus é muito maior do que a minha. E Deus começou a botar a pá para dentro de mim muito antes de Deus colocar a pá para Ele. Então não tem como eu dar mais do que Deus tem me dado. Querido, a pá de Deus, que é dono do gado das 1000 montanhas e de todas as joias, dos diamantes e das pedras preciosas do universo, é maior do que a nossa. A pá do Deus que tem o prazer e a alegria de nos dar o seu reino é maior do que a nossa.
A pá do Deus que é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, é maior do que a nossa. Amados irmãos, a pá que é infinitamente maior do que a nossa, é a pá do Deus que diz: trazei todos os dízimos à casa, ao templo do tesouro, para que haja mandamento. É a pá desse Deus Todo-Poderoso que nos chamou e se entregou por nós. A pá dele é muito maior do que a nossa. E eu falo do ponto de vista de dizimista, desde que quando eu conheci o Senhor, eu nunca me esqueci de dar a Ele pelo menos a 10ª parte do que Ele tem me dado. E eu sou testemunha, não preciso chamar nenhum de vocês para dizer que a pá dele é bem maior do que a minha. Glória a Deus. E nele eu posso confiar. Amém. É Ele que nos deu a gratuita salvação. A pá desse Deus que nos deu a gratuita salvação é a pá muito maior do que todo o universo. Amém. E eu sei que tem crentes que repudiam mensagem de dízimo. Falar de dízimo é igual tomar uma injeção de bezetacil para ele. No pescoço ainda assim. Ele fica todo stiff. Falar de dízimo, ele fica incomodado. Não nessa igreja. O pessoal dessa igreja não é assim. Claro. Tem gente que repudia esse tipo de mensagem. Eu venho para a igreja, eu quero ouvir o Evangelho. Mas na verdade não tem como você ouvir o Evangelho se você falar em dar. Porque no centro da mensagem do Evangelho está um Deus que deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Então não tem como você falar do Evangelho sem você falar de dar. Eu creio que é por isso que aparece tantas vezes na Bíblia essa questão de dar. Porque esse Deus, Ele se deu por nós. E porque Ele se deu por nós, nós também devemos dar em gratidão. Eu sei que algumas pessoas dizem: eu estou cansado de ouvir mensagens sobre dinheiro, toda a igreja fala de dinheiro. Bom, aqui não é esse caso. Os líderes já têm me cobrado isso há algum tempo. Pastor, o senhor precisa falar mais sobre o dízimo. O senhor precisa ensinar mais sobre o dízimo. Estou fazendo isso. Uma, porque o Espírito Santo tocou no meu coração para mim fazer isso. E outra, porque os meus líderes pediram para mim fazer isso também. E eu estou ensinando como a Bíblia ensina. E algumas pessoas dizem: estou cansado. Será que vai ter um dia em que a gente vai ter que parar de dar? A gente vai poder dizer assim: ó, chega, não precisamos dar mais. Será que vamos chegar num ponto em que realmente não vamos mais precisar dar? E aí eu digo para você que nós devemos parar de dar quando Deus parar de nos tirar das nossas enrascadas. Quando nós devemos parar de dar quando Deus deixar de ser o nosso maravilhoso companheiro nas horas de solidão. Nós devemos parar de dar quando Deus parar de nos dar a sua maravilhosa graça, que nos ajuda a suportar a cruz, que nos ajuda a enxergar o futuro de uma maneira mais clara e mais esperançosa. Nós devemos parar de dar quando o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado no Calvário, já não mais nos purificar de todo o nosso pecado e da nossa iniquidade. Aí nós devemos parar de dar. Nós devemos parar de dar quando o Senhor parar de nos perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas malcriações e blasfêmias diante da presença dele. Aí nós devemos parar de dar quando ele parar de nos perdoar. Nós devemos parar de dar quando o rio do amor de Deus secar e ele nos entregar de mão beijada para Satanás fazer de nós o que quiser. Aí devemos parar de dar. Mas enquanto o rio da misericórdia de Deus
e da graça de Deus não secar, nós nunca devemos parar de dar, porque Ele tem nos dado, e porque Ele tem nos dado, nós devemos dar. Abraão deu o dízimo, ele deu 10% de tudo que ele conquistou naquela batalha. Mas no Calvário, Deus que deu a vitória para Abraão, deu 100% por mim e por você. E por isso, nós nunca devemos deixar de dar a Deus aquele que é de Deus. Vamos ficar de pé e orar. Senhor nosso Deus, no começo deste culto hoje, nós ouvimos a Tua palavra que diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Tu és o dono das nossas batatas fritas. E às vezes nós agimos como aquela criança. Queremos, ó Deus, compartilhar com o Senhor aquilo que Tu tem nos dado. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a ter um coração generoso, numa geração, ó Deus querido, que é cada vez mais egoísta, uma geração que cada vez mais tem menosprezado a Tua palavra, tem deturpado, Senhor, a mensagem que o Senhor deixou para nós. Senhor, tem inundado a Tua igreja com heresias e mentiras, tem endurecido o nosso coração e certamente entristecido o Teu, Senhor. Nós aprendemos na Tua palavra, Senhor, que dizimar é um ato de gratidão, Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor ministre com o Teu Espírito em nossos corações, e que o nosso coração seja grato ao Senhor por tudo, e que essa gratidão, Senhor, não seja apenas em palavras, mas seja em atos também, Senhor, em atitude de dar ao Senhor aquilo que é devido, aquilo que o Senhor, um pouco do que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos, Senhor, a entender este princípio de maneira bíblica, de maneira saudável, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. O Senhor é o Deus que, através do Teu Espírito, tem nos fortalecido e tem nos dado vitórias, ó Deus querido, e promessas de que seremos vitoriosos tanto na vida quanto na morte. E o nosso coração jamais se esqueça disso, ó Deus querido. Nós não venhamos a nos esquecer, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem nos dado bênçãos sem medidas, tem nos dado livramento, tem nos dado saúde, tem nos dado oportunidade, acima de tudo tem nos dado a Tua maravilhosa graça para continuarmos, Senhor, na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus querido, a dizimar com gratidão, em adoração, por fé, porque o Senhor é o Deus que nunca deixou e nunca deixará de nos abençoar. Obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus seja sobre a igreja reunida aqui hoje, sobre a igreja espalhada na face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém.